Na videoaula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre topologias de rede. É mais um fator histórico do que perspectiva atual, mas é sempre bom a gente entender um pouquinho a organização das redes de computadores ao longo da história e nos dias atuais, por que elas são assim. A topologia nada mais é do que um arranjo, né, desses equipamentos, desses enlaces de redes, né, capaz de se comunicar entre si. Então, são enlaces físicos, ou seja, do meio de transmissão, como essa conexão ocorre através dos meios de transmissões, né, e um conjunto de regras com o fim de organizar a comunicação, os protocolos dessa rede. A topologia de uma rede refere-se à forma com que esses enlaces estão organizados. Portanto, eles vão determinar o caminho com que os dados podem percorrer na rede. E aí a gente entende um pouco mais a história da rede parar de funcionar e coisas do gênero, né? Ou a forma mais clássica é a ligação de dois computadores, que a gente chama de topologia ponto a ponto. A grande vantagem é extremamente simples e a desvantagem é que você consegue ligar dois equipamentos, né? Essa topologia ainda é utilizada nos dias de hoje quando você vai pensando, né, transportando, não como pensando em rede, mas quando você vai ligar, por exemplo, uma impressora cabeada no teu computador. É um ponto a ponto, né? Aquela impressora, naquele momento, só consegue ser usada pelo aquele computador e existe uma relação de comunicação entre eles. E os primeiros computadores, muitas vezes, eram comunicados, né? Ou seja, eles trocavam informações entre eles dessa forma. Depois surgiu a topologia barramento, onde você tinha um barramento, normalmente um cabo coaxial, onde você tinha esses conectores no formato de um conector T, igualzinho a gente tem esses conectores de antena hoje em dia, onde vários computadores eram conectados no mesmo cabo. Então você tinha dois terminadores, né, para evitar o que a gente chamava de fuga de sinal, ou seja, de deixar a ponta do cabo aberta, e você conectava esses diversos computadores em um segmento de rede, né? Então, isso daí era a ideia de um barramento de rede. Os computadores de uma rede de barramento, eles comunicavam-se endereçando os dados de um computador em particular para um outro computador em particular, né? Então, você ganhava a rede, jogava o sinal lá no cabeamento, todo mundo podia ler, só que só para quem era o dado que realmente faria o tratamento disso. Então, os dados enviados para todos os computadores e as informações são aceitas apenas pelos computadores destinos. Existe a situação da repercussão do sinal, ou seja, os dados viajam de uma extremidade ao outro ao cabo, e a ideia do terminador, ou seja, para impedir que o sinal repercuta, tenha vazamento de sinal ou interferência externa, você tinha um terminador. Então, a ideia tem um cabo, quem ganhar o acesso simplesmente faz a comunicação, o resto escuta e assim por diante você vai tentando ganhar esse cabo. Quais as desvantagens? A rede pode ficar lenta por tráfego intenso. Você tem um único meio de comunicação, né, que é um único cabo e todo mundo querendo usar. Os problemas eram difíceis de serem isolados, porque você não sabia o computador que estava sobrecarregando a rede de forma tão simples e rompeu um cabo para a rede inteira. Então, se você rompeu a rede pela metade ou numa ponta, você danifica todo o funcionamento da rede. Aí a gente tinha um problema do que a gente chamava dos computadores gulosos, ou seja, se você tinha um computador com capacidade, com uma placa de rede muito boa, que tentava acessar de forma muito mais rápida os outros, a rede praticamente se tornava dele. Então, teve que começar a se desenvolver algumas técnicas de comunicação de protocolos de rede para que pudesse funcionar de forma um pouquinho mais eficiente do que a topologia permite. Uma outra topologia muito conhecida também, aí a gente está falando basicamente de década de 70, 80, era a topologia em anel, né? Ao invés de você ligar num barramento, você fechava esse barramento tornando um único anel. Então todos os computadores estavam interligados nesse anel, né? Não existe a ideia da extremidade. Então, os sinais viajavam, né, pela volta em uma direção e passavam através de cada computador. Cada computador atua como um repetidor para amplificar o sinal, tá? Podendo ter esse tipo de situação
para garantir. E como o sinal passa através de todos os computadores, a falha em computador pode gerar falha em toda a rede. As vantagens que o acesso era idêntico para todos os computadores, não tinha mais a história do computador que ganhava esse acesso. O desempenho é uniforme, né? Mesmo eu tendo vários computadores, vários usuários pendurados aí. Desvantagem, falha de um computador afetava toda a rede, problemas difíceis de serem isolados e a reconfiguração da rede, né, sempre interrompia o funcionamento. Então exigia outros protocolos e outras técnicas para garantir que o anel funcionasse. Né? Essas eram as famosas redes token ring. Né? A ideia de você ter um token, agora a rede é minha. Depois eu passo o token para o próximo, a rede é dele, e assim por diante. Depois surgiu e se popularizou a topologia estrela. Nessa topologia, os computadores são conectados por segmentos, né, de um cabo, ou seja, atualmente até sem fio, a um componente centralizado. Os sinais são transmitidos a partir do computador, que está enviando, né, através desse elemento para todos os computadores da rede ou não, ou para o que ele quiser. Se o ponto central falhar, a rede cai. Se o computador falhar, ele não poderá mais receber dados, mas o restante continua funcionando. Aí você fala, poxa, que legal isso daí. Qual dessas topologias é a mais interessante? Hoje em dia, basicamente, tudo é topologia estrela. Eu, dado a minha experiência, já trabalhei nas 3 topologias. Né? Atualmente, a gente trabalha com topologia estrela. Como é a topologia da tua casa? Ela é estrela. Quem é o equipamento central teu? O que você chama de roteador wireless na tua casa. Ou um switch na tua empresa. O que acontece? Se esse cara falha, já era a rede. Né? Você perdeu o funcionamento da rede. Mas se um computador falhar ou desligar, alguma coisa assim, os outros computadores conseguem conversar entre eles e, caso esse elemento central se comunique com uma rede externa, você consegue acessar essa rede externa. Então, hoje em dia, a prática se tornou esse tipo de rede. Por que isso? Né? Por qual motivo a gente tem isso daí? Bom, é uma rede fácil de modificar e acrescentar novos computadores, a monitoração e gerenciamento é centralizado, a falha de um computador não oferece a rede. Qual a grande desvantagem? Se o ponto de centralização falha, a rede falha. Antigamente, aí você está falando umas 3 décadas atrás, esses equipamentos eram muito mais suscetíveis às falhas. Atualmente, esses computadores que são roteadores, ou que são switches, ou mesmo um computador, ele possui alguns elementos que fortalecem, né? Por exemplo, um no-break para garantir o funcionamento da energia elétrica. Muitas vezes eles têm circuitos redundantes de saída, né? Caso dê problema no circuito, ele opta por um outro circuito de saída e tenta garantir o funcionamento daquela rede. Então esses equipamentos melhoraram muito e baratearam muito, o que acabou tornando a topologia estrela a topologia, né, que manda atualmente nas redes de computadores, sendo que a maioria absoluta das redes, todas estão nessa topologia. É óbvio que a gente ainda tem exceções, mas a maioria se encontra aqui. Em relação ao meio de transmissão, fazendo uma relação com aulas passadas, né, o par trançado, que é o nosso cabo UTP, poderia ser usado para todas, aquele cabo coaxial já não, né, é difícil você ter uma rede estrela, um switch com cabo coaxial para todo mundo, e a fibra ótica para as redes mais rápidas, que são a anel e a estrela. Um quadro comparativo simples para vocês, né, visualizarem: a topologia estrela é mais tolerante a falhas, fácil de instalar usuários e monitoramento centralizado. Custo de instalação maior porque recebe mais cabos, desde que seja cabeada. Se você estiver pensando numa topologia estrela access point, né, ou seja, a ideia do Wi-Fi, esse custo aí diminui para praticamente zero. Então, o que é um ponto negativo é só quando é cabeado. Lembrando, quando a gente usa isso cabeado, por questões de segurança, por questões de interferência, por questões de maior desempenho, maior velocidade, então você usa o cabo. O resto a gente consegue trabalhar muito bem sem fio. A topologia em anel ou a token ring, razoavelmente fácil de instalar, requer menos cabos e tem um desempenho uniforme entre os equipamentos dessa rede, os servidores dessa rede.
Se uma estação para, todas as outras param, os problemas são difíceis de isolar. Esse é um grande motivo para, historicamente, diminuir muito o uso desse tipo de rede. As topologias barramento simples e fácil de instalar requer menos cabos para fazer essa conexão. Ou seja, se você tiver uma parede cheia de cabos, você conecta todo mundo. A rede fica mais lenta em períodos de uso intenso e os problemas são difíceis de isolar. Ou seja, se a gente pode falar que existe um grande vencedor hoje, é a topologia estrela em detrimento às outras. Pensando em crescimento de rede, né, a expansão da rede normalmente está limitada a aspectos financeiros, físicos e produtivos de uma empresa. Pensando lá tecnológico, a expansão da rede é condicionada à quantidade de portas disponíveis no elemento responsável pela integração dessa rede. Uma switch, um hub, ou atualmente até um access point. Lembre-se que o access point também tem limitação de quantidade de usuários que ele suporta. Mais para frente, quando a gente estiver falando sobre rede sem fio, a gente vai discutir mais isso. Quando o número de portas não pode ser ampliado, a solução é expandir a rede, interligando a outra rede, normalmente de mesma topologia para facilitar. Então, por exemplo, antes eu tinha uma rede com elemento central. Atualmente é interessante que esse elemento seja um switch, né? E depois eu faço o quê? Eu conecto um switch ao outro e faço uma expansão da rede. O que eu tenho aqui? Por exemplo, interligando, né, duas sub-redes de uma mesma rede que estão em prédios diferentes, em andares diferentes, ou uma é rede de produção e a outra é rede administrativa, e assim por diante. E assim eu consigo ampliar. Qual seria uma outra forma de crescimento? Eu trocar esse elemento aqui, por exemplo, um switch de 16 portas para um switch de 24 portas, ampliando assim a capacidade da rede. Num outro exemplo, né, eu posso interligar redes com topologias diferentes. Eu tenho uma rede anel de um lado e uma rede estrela do outro. Como que eu posso fazer? Eu torno um equipamento, tá? Ele virando um gateway, ou seja, ele tem placa de rede tanto para a rede anel quanto para a rede estrela. E esse cara aqui, que era simplesmente um ponto da minha rede anel, ele se torna o gateway, ou seja, o elemento que vai interligar duas redes. E assim, consecutivamente, a gente pode interligar várias redes aí de várias formas diferentes, sem grandes problemas. Espero ter passado um breve histórico aí das topologias e a gente se encontra na próxima videoaula. Um abraço.